Você está morrendo de fome? Isso costumava ser uma reação comum às dietas de jejum, mas o regime começou a ganhar ampla aceitação nos últimos anos, de biohackers do Vale do Silício a Beyoncé, em grande parte por causa do médico canadense Jason Fung. De acordo com uma pesquisa da International Food Information Council Foundation, PAIVAL, o jejum intermitente é agora a dieta mais popular, à frente de Paleo, Whole 37. Fung, um nefrologista autor dos livros O Código da Obesidade e o Guia Completo para o Jejum, é um dos maiores defensores do jejum intermitente, tendo visto seus efeitos em seus pacientes com diabetes tipo 2. Mas há uma grande diferença entre fome e jejum, observa ele. O jejum é voluntário e controlado, enquanto passar fome não é, diz ele. É a diferença entre correr por diversão e correr porque um leão está perseguindo você. Em certas comunidades do Reddit, como R-Keto e R-Intermittent Fasting, Fung é considerado uma espécie de herói cult, frequentemente citado para fornecer legitimidade científica para uma dieta que pode parecer estranha para o desconhecido. Afinal, o jejum intermitente pretende promover os benefícios da perda de peso sem forçar as pessoas a mudar o que comem, embora Fung diga que as pessoas realmente deveriam tentar cortar o açúcar e os alimentos processados, ou adicionar exercícios às suas rotinas. A chave, em vez disso, está em grande parte quando se come. Nunca falamos sobre o horário da refeição, diz Fung Aquats. Uma grande mudança que ele viu na dieta norte-americana ao longo das décadas é o aumento dos lanches. As pessoas passaram de comer 3 refeições por dia para comerem todas as horas de vigília. Você volta para a década de 1950, diz ele. Eles estão comendo pão branco, estão comendo macarrão branco. Ninguém está comendo macarrão de trigo integral, mas eles estão bem. Não há muita obesidade. Isso, diz ele, sugere que não é o conteúdo nutricional que levou ao aumento moderno da obesidade, mas sim a mudança na frequência das refeições. De alguma forma, com o tempo, a ideia de que as pessoas deveriam comer muitas pequenas refeições ao longo do dia para aumentar seu metabolismo tornou-se popular, resultado direto da publicidade das empresas de salgadinhos, observa ele. Os fabricantes de salgadinhos também tinham uma estratégia para legitimar suas reivindicações. A parte insidiosa é que a indústria de alimentos patrocina muitas conferências de nutrição para nutricionistas, e eles foram capazes de ensinar aos nutricionistas que você deve comer 6 vezes ao dia para perder peso, diz Fung. Parece realmente estúpido porque foi realmente estúpido. Os benefícios do jejum. Quando você para pensar sobre isso, é notável o quão pouco sabemos sobre a ciência nutricional em 2018, como evidenciado pelos debates em andamento sobre se o óleo de cocô é puro veneno, e novas dietas da moda que parecem surgir a cada temporada. Fung não afirma ter todas as respostas, embora tenha suas opiniões. Óleo de cocô e gema de ovo são bons para seu livro. Mas quando se trata das virtudes do jejum intermitente, ele diz que defende os resultados que viu em seus pacientes. Ele próprio pula o café da manhã regularmente e não se sente mal por abrir mão do almoço algumas vezes por semana. O que nos leva à estranha questão de como um especialista em rins se tornou o guru de dieta favorito do Reddit. Como médico que trabalha com pacientes com diabetes, Fung diz que viu uma relação clara entre insulina e ganho de peso, como ele escreveu em O Código da Obesidade. Eu posso fazer você engordar. Na verdade, eu posso fazer qualquer um engordar. Como? Ao prescrever insulina. Não importa que você tenha força de vontade ou que se exercite. Não importa o que você escolher para comer. Você vai engordar. É simplesmente uma questão de insulina suficiente e tempo suficiente. Foi essa observação que o levou ao jejum intermitente como forma de diminuir rapidamente a insulina no organismo. Períodos prolongados de baixa insulina forçam o corpo a recorrer ao açúcar armazenado como fonte de combustível e, quando este se esgota, a transformar-se em gordura. A insulina, um hormônio produzido no pâncreas, ajuda o corpo a usar o açúcar como energia, mas a resistência à insulina e o pré-diabetes podem ocorrer quando o corpo não usa quantidades normais de insulina adequadamente. O diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal. Fung diz que prescreveu dietas de jejum intermitente que restringem a alimentação a um horário fixo para milhares de pacientes em sua empresa, Intensive Dietary Management, onde atua como cofundador e diretor médico. As variações do jejum intermitente incluem o jejum em dias alternativos,
no qual as pessoas comem normalmente em um dia e menos de 500 calorias no dia seguinte. 18 horas e 6 minutos, referindo-se ao jejum de 18 horas por dia e alimentação dentro de uma janela de 6 horas, ou uma refeição por dia, ou OMAD para abreviar. Jejuns mais longos ocasionais que devem ser feitos sob a supervisão de um médico se a pessoa for diabética, por exemplo, produziriam efeitos ainda mais pronunciados, que além da perda de peso podem incluir clareza mental e um processo de desintoxicação chamado autofagia. Tem uma certa vantagem porque digo às pessoas para jejuar o tempo todo. Se você fizer uma cirurgia, uma colonoscopia, um exame de sangue, terá que jejuar, diz ele. Eu pensei sobre isso do ponto de vista fisiológico e li os estudos. Bem, não há razão para que as pessoas não possam fazer isso. Tem sido feito por tantos milhares de anos. Sabendo o que sabe sobre o efeito da insulina no ganho de peso, ele diz que o exercício é uma maneira muito ineficiente de emagrecer. Há muitos benefícios para a saúde, mas são duas questões totalmente distintas, diz ele. Se eu tivesse que adivinhar, a dieta é 95% da batalha e o exercício é 5% da batalha. O problema é que enfatizamos demais o exercício. Se você tivesse um teste 95% fosse em matemática e 5% em inglês, você não estudaria os dois da mesma forma. Dicas para jejuar. Embora estudos tenham mostrado que o jejum é eficaz para ajudar as pessoas a perder peso, muitos jejuadores falham porque são difíceis de aderir. Os benefícios do jejum. Quando você para pensar sobre isso, é notável o quão pouco sabemos sobre a ciência nutricional em 2018, como evidenciado pelos debates em andamento sobre se o óleo de cocô é puro veneno, e novas dietas da moda que parecem surgir a cada temporada. Fung não afirma ter todas as respostas, embora tenha suas opiniões. Óleo de cocô e gema de ovo são bons para seu livro. Mas quando se trata das virtudes do jejum intermitente, ele diz que defende os resultados que viu em seus pacientes. Ele próprio pula o café da manhã regularmente e não se sente mal por abrir mão do almoço algumas vezes por semana. O que nos leva à estranha questão de como um especialista em rins se tornou o guru de dieta favorito do Reddit. Como médico que trabalha com pacientes com diabetes, Fung diz que viu uma relação clara entre insulina e ganho de peso, como ele escreveu em O Código da Obesidade. Eu posso fazer você engordar. Na verdade, eu posso fazer qualquer um engordar. Como? Ao prescrever insulina. Não importa que você tenha força de vontade ou que se exercite. Não importa o que você escolher para comer. Você vai engordar. É simplesmente uma questão de insulina suficiente e tempo suficiente. Foi essa observação que o levou ao jejum intermitente como forma de diminuir rapidamente a insulina no organismo. Períodos prolongados de baixa insulina forçam o corpo a recorrer ao açúcar armazenado como fonte de combustível e, quando este se esgota, a transformar-se em gordura. A insulina, um hormônio produzido no pâncreas, ajuda o corpo a usar o açúcar como energia, mas a resistência à insulina e o pré-diabetes podem ocorrer quando o corpo não usa quantidades normais de insulina adequadamente. O diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal. Fung diz que prescreveu dietas de jejum intermitente que restringem a alimentação a um horário fixo para milhares de pacientes em sua empresa, Intensive Dietary Management, onde atua como cofundador e diretor médico. As variações do jejum intermitente incluem o jejum em dias alternativos, no qual as pessoas comem normalmente em um dia e menos de 500 calorias no dia seguinte. 18 horas e 6 minutos, referindo-se ao jejum de 18 horas por dia e alimentação dentro de uma janela de 6 horas, ou uma refeição por dia, ou OMAD para abreviar. Jejuns mais longos ocasionais que devem ser feitos sob a supervisão de um médico se a pessoa for diabética, por exemplo, produziriam efeitos ainda mais pronunciados, que além da perda de peso podem incluir clareza mental e um processo de desintoxicação chamado autofagia. Tem uma certa vantagem porque digo às pessoas para jejuar o tempo todo. Se você fizer uma cirurgia, uma colonoscopia, um exame de sangue, terá que jejuar, diz ele. Eu pensei sobre isso do ponto de vista fisiológico e li os estudos. Bem, não há razão para que as pessoas não possam fazer isso. Tem sido feito por tantos milhares de anos. Sabendo o que sabe sobre o efeito da insulina no ganho de peso, ele diz que o exercício é uma maneira muito ineficiente de emagrecer. Há muitos benefícios para a saúde, mas são duas questões totalmente distintas, diz ele. Se eu tivesse que adivinhar, a dieta é 95% da batalha e o exercício é 5% da batalha. O problema é que enfatizamos demais o exercício.
Se você tivesse um teste 95% fosse em matemática e 5% em inglês, você não estudaria os dois da mesma forma. Dicas para jejuar. Embora estudos tenham mostrado que o jejum é eficaz para ajudar as pessoas a perder peso, muitos jejuadores falham porque são difíceis de aderir.